Paz seja convosco, crianças. Sejam bem-vindas aqui no canal Crescendo para Cristo da Igreja de Deus. Hoje nós vamos estudar mais uma lição. A lição de número 22, que vai falar sobre os 12 filhos de Jacó. Você sabe quem foi Jacó? Quem são seus filhos? Quais os nomes deles? E qual a importância dessas personagens da nossa vida hoje? Então hoje nós vamos aprender sobre isso. Vocês lembram que na liçãozinha passada, junto com a prof. Maísa, vocês estudaram sobre Esaú e Jacó. E vocês lembram também que houve uma briga entre esses irmãos. E que Jacó recebeu a bênção do pai dele, pai Abraão, e também a bênção do papai do céu. Mas isso tudo era um propósito de Deus para o futuro dessa nação. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre essa história. Mas antes disso, vamos fazer uma oração pedindo sabedoria divina. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, por estarmos aqui, Senhor. Abençoe, Senhor, as crianças que estão assistindo através deste canal, Pai, para que possam aprender um pouco mais sobre Ti, sobre Teus propósitos para a nossa vida, Deus. Abençoe seus lares, seus pais, seus familiares. Abençoe o dia de hoje também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então agora, peguem o caderninho de lição de vocês, a Bíblia e também seu lápis, sua caneta, né, seu estojo, porque a gente depois vai fazer as atividades, certo? Combinado? Então agora a prof vai fazer a introdução da lição aqui com vocês, através do verso inicial. Então agora eu vou fazer a leitura para vocês aqui de Gênesis, capítulo 28, do 1 a 3. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Aqui a prof acabou lendo o versículo 4 também, né? Que vocês viram ali que a promessa de Deus foi a Abraão. Então, Abraão, Isaac e Jacó. E hoje a gente vai falar sobre Jacó. A prof já imprimiu a liçãozinha dela aqui, então vou estar lendo aqui para vocês também, né? E sobre o nosso objetivo do estudo. Qual é o nosso objetivo hoje? Aprender o nome dos 12 filhos de Jacó, os significados e entender que Deus tem planos na nossa vida. Basta seguir as suas ordenanças. Assim como as bênçãos alcançaram Abraão, Isaac e Jacó, também nos alcançarão. Então, para nós termos as bênçãos de Deus, o que precisa? Nós fazemos a vontade do nosso Papai do céu, né? As ordenanças, os mandamentos. Então, quando eu sou obediente ao Papai do céu, eu recebo essas bênçãos. Assim como nós, quando obedecemos, né? O nosso pai, a nossa professora, a gente recebe um certo galardão, uma gratificação por essa obediência. Então, é isso que Deus nos ensina. Se nós formos filhos bons, nós vamos ter recompensas boas, né? Nós vamos ser abençoados. Então, eu vou aqui ao estudo da lição agora. Então, Jacó, né? Fez conforme ordenou o seu pai Isaac e foi à casa de seu tio Labão, em Padã-Arã, que era uma outra cidade um pouquinho longe de Canaã. Labão tinha 2 filhas, Leia e Raquel. E Jacó amava Raquel. Então, quando ele chegou nessa cidade, ele olhou para essa moça e achou ela encantadora. E gostou muito dela e pediu para se casar com essa moça. Ele trabalhou 7 anos para Labão, para casar-se com Raquel. No dia do casamento, Labão o enganou, entregando-o à filha mais velha. Então, assim, como Labão tinha 2 filhas, Raquel era a menorzinha, a mais nova. E naquela cidade não tinha costume que a mais nova se casasse primeiro que a mais velha. Então, Labão acabou enganando Jacó, oferecendo a filha mais velha para ele no dia do casamento. Então, trabalhou mais 7 anos para se casar com Raquel. Labão deu as suas filhas servas, a de Leia, chamada Zilpa, e a de Raquel, chamada Bila. Leia deu à luz 6 filhos e uma filha. Então, Leia era a esposa de Jacó. Raquel era estéril e, para ter filhos em seus braços, deu a sua serva Jacó.
E nasceram 2 filhos. Leia também deu a sua serva, a Jacó, que deu a ele 2 filhos. Lembrou-se Deus de Raquel, ouvindo as suas orações, e nasceram de seu ventre 2 filhos. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Sabia que cada nome que as esposas de Jacó deram a seus filhos tem um significado em hebraico? Vamos aprender. Voltando então aqui na lição, nós vamos ver que Jacó casou com 2 mulheres, né? Raquel, que era que ele gostava muito, que ele se apaixonou muito, e também por Leia, que foi a esposa que seu pai Labão deu a ele. Então elas eram 2 irmãs casadas com Jacó. E essas 2 irmãs também tinham 2 servas, né? A Zilpa e a Bia, que também foram mães, né? Dos filhos de Jacó. Então vamos ver agora quem foi o primeiro filho de Jacó. E Jacó teve o primeiro filho com Leia. E o nome dele foi Ruben. Então Ruben foi o primogênito de Jacó, o mais velho. E o nome dele significa ver, ouviu, né? Ser vista. Por quê? Lá em Gênesis 29:32 fala aqui: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Então Leia se sentia triste, porque Jacó dava muita atenção para Raquel. Então Deus abençoou a madre de Leia e ela teve um filho, o primeiro filho, que se chamou Ruben. Logo depois, a Leia teve o segundo filho, que se chamou Simeão. Simeão significa ouvir. Então, também, mais uma vez, Deus ouviu as preces de Leia e abriu a sua madre, e ela teve mais um filho. Isso lá está em Gênesis 29:33, que fala: e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Em seguida, Leia mais uma vez teve outro filho que se chamou Levi. Levi significa unir-se. Por que será que essa palavra Levi quer dizer união, unir-se, né? Então Leia fala lá em Gênesis 29:34, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou-se o seu nome Levi. Então a esperança aqui de Leia era que Jacó realmente ficasse apenas com ela, porque agora ela tinha 3 filhos, né? Vindo de Jacó. E em seguida, Leia teve mais um, que se chamou Judá. Judá significa louvor, né? Porque Leia louvou o Senhor por ter tido o 4º filho. Então, Gênesis 29:35 fala: e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá e cessou de ter filhos. Depois que ela teve esses filhos, né, ela não conseguiu mais engravidar por um tempo. Então, ela teve os 4 primeiros filhos de Jacó, foram todos de Leia. Então, nós vimos, né, que os 4 primeiros filhos de Jacó foram de Leia. E Raquel ficou muito entristecida, porque ela não conseguia engravidar. E aí ela foi reclamar, né, junto a Jacó. Lá em Gênesis 30, versículo 12, ela fala: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Né? Porque ali no 30, versículo 1, Raquel faz assim, ó: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Então ela ficou muito zangada, porque ela não conseguia ser mãe. E aí Jacó fala que ele não estava no lugar de Deus. Por isso, Raquel deu sua serva Bila, para que Jacó fosse pai através de Bila, né? Como se Raquel também fosse mãe. E aí nasceu o filho de Bila com Jacó, que se chama Dan. E Dan, lá em Gênesis 30, versículos 5 e 6, olha o significado. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. Então lembra que lá Ruben era o filho visto, né? E Simeão era o filho também que foi ouvido. Simeão e Dan têm um significado parecido, porque Simeão foi a voz de Leia que foi ouvida, e de Dan foi a voz, né,
de Raquel ali, ó. Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz. Então, no significado de julgar, de julgamento. Depois, Bila teve mais um filho que se chama Naftali. E o significado se chama, se diz luta, né? O significado do nome Naftali. Em Gênesis 37, versículo 8. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou o seu nome Naftali. Então foi através de uma luta, né? Por isso o nome dele se chama Naftali. Depois, Lia, que é a serva de Leia, né? Teve também mais um filho, que se chamava Gade, porque daí a Leia parou de ser mãe, não podia engravidar mais, né? Não engravidava. E ela deu a serva também a Jacó e nasceu mais um filho que se chama Gade. Gade quer dizer sorte. Lá em Gênesis 30, 10 ao 11. Diz assim, vamos ler. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Também significa sorte, né? Dependendo da tradução aqui que a gente lê. E depois, Lia teve mais um filho que se chamou Azer. Azer, né? Que significa felicidade. Diz, como sou feliz. Então, Leia ficou muito feliz, porque agora ela teve mais um filho através da sua serva. E depois Leia teve Issacar. Então, a Leia voltou a engravidar, né? Lá em Gênesis 30, 17 e 18. E ouviu Deus a Leia e concebeu e teve um quinto filho. Lembra que ela foi mãe dos 4 primeiros filhos de Jacó? Então agora está tendo o quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Issacar. Vimos então, né, que Leia teve agora o quinto filho e ela vai ter o sexto, lá em Gênesis 30, 19 e 18. Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Dessa vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon, que significa moradia, né? Então agora Leia acreditava que Jacó fosse morar somente com ela, porque ela teve agora 6 filhos, né? Então uma herança muito grande para Jacó. E nós vamos ver também na sequência, em Gênesis 30, 22 e 24, o que a palavra de Deus nos diz. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Então Raquel finalmente, né, teve suas preces ouvidas pelo Papai do Céu, e teve o filho José. E José significa me acrescente mais um, né? Então, porque ela queria ter mais um filho, então ela não queria ser mãe de um único filho. E esse foi o filho José, né? O primeiro filho de Raquel com Jacó. E depois, Raquel teve um outro filho ali em 35, Gênesis 35, 16 e 17, que foi o último filho de Jacó e também de Raquel, né? Que se chama Benjamim. Agora vou fazer a leitura aqui em Gênesis 35, 16, 17. Só um momentinho. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também terás este filho. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. Então, a prof acabou lendo aqui até o 19, né? Porque fala, a gente viu na sequência, nós vemos os filhos de Jacó, e só Benjamim que foi relatado depois, porque foi um bom tempo depois, né? Que Raquel foi mãe de Benjamim, eles foram para outra cidade, então a Raquel queria muito ser mãe, e aconteceu que ao nascer Benjamim, Raquel veio a falecer.
E ficaram somente Jacó, seus filhos, Leia, né? E as concubinas, as servas. Na sequência, na lição de vocês, vocês vão ver que também Jacó teve uma filha, uma menina, né? Filha de Leia, o nome dela é Diná. Lá em Gênesis 30, 21 fala sobre ela. E depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. Então, Diná é filha de Leia também, que significa, né, julgamento. Então, vamos revisar aqui na nossa liçãozinha. Jacó foi abençoado pelo seu pai Isaque, também abençoou todos os seus filhos segundo a sua bênção. E assim nascem as tribos de Israel, nação escolhida por Deus, que são a tribo de Ruben, Simeão, Levi, Judá, tribo de Dan, tribo de Naftali, a tribo de Gade, a tribo de Asser, a tribo de Sacar, a tribo de Zebulon, a tribo de Benjamim, e a de José foi dividida entre 2 dos seus filhos, né? A tribo de Efraim e a tribo de Manassés. A obediência aos mandamentos de Deus nos leva a herdar as bênçãos de Deus e estar dentro de sua vontade. Então, esses 12 jovens, né, que a gente viu falar aqui, esses 12 meninos, são hoje a tribo de Israel, né? O reino de Israel, na verdade, o país. E cada filho de Jacó, né, teve filhos. E até o dia de hoje são os filhos de Deus, né? Os filhos da herança de Abraão. E dessas tribos aqui a gente vai ver há muitas descendências que vieram delas, né? Desses 12 filhos aqui de Jacó. Então vamos agora ao questionário. Pegue lá o seu materialzinho, né? A sua liçãozinha para responder, o seu lápis, e chame um adulto se você tiver dúvida para ler e para escrever. A primeira pergunta fala: quantos foram os filhos de Jacó e quais os seus nomes? Então, nós já vimos, acabamos de ler aqui na parte de cima, né? Que eram 12 filhos de Jacó. 12 homens, 12 meninos, né? E a gente já viu os nomes deles. Então, é só a gente ver aqui no finalzinho da lição que vai estar citando todos os nomes deles. Então, você vai copiar o nome das tribos dos filhos de Jacó e vai colocar aqui na linha da lição. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, ok? Então, lembrando, né, que o primeiro filho de Jacó foi Ruben e o último filho foi Benjamim. A questão número 2. De qual tribo de Israel veio o Messias? Então, se a gente ler lá em Gênesis 49:10, vai estar falando sobre um dos filhos, especificamente de um dos filhos de Jacó. Vamos abrir nossa Bíblia aqui agora em Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. Então, não está constando aqui no livro da liçãozinha, né? Essa passagem bíblica, mas aqui está se referindo à tribo de Judá. Então, está dizendo que Jesus, né, o nosso Redentor, ele nasceu da tribo de Judá, que foi um dos filhos de Jacó com Leia. E também a gente pode ler lá em Hebreus 7:14, que também vem reforçar essa passagem, né? Que Jesus, o nosso Messias, veio da tribo de Judá. Hebreus 7, versículo 14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou desse sacerdócio, perdão. Então, nós vimos ali, né, que a tribo de Judá veio Jesus. Então, vocês podem colocar ali essa passagem de Hebreus 7:14 e também a passagem de Gênesis 49:10, que fala que o nosso Messias veio da tribo de Judá. Vamos agora à terceira pergunta. Qual é a instrução para receber as bênçãos de Deus e estar dentro da sua vontade? Você sabe me dizer? Vou dar um tempinho para você pensar e conversar com alguém que esteja aí ao seu lado. Então, a instrução é sempre fazer a vontade do Papai do Céu, né? Ali como Deus ordenou a Jacó que fosse para uma terra distante, né? Que não pegasse mulheres de Canaã para ter seus filhos. Assim, Deus também deixou os 10 mandamentos, deixou várias ordenanças para que o seu povo seguisse. Então, nós, da Igreja de Deus, servimos a Deus e obedecemos esses mandamentos, né? Para que nós também possamos receber essas bênçãos,
tanto aqui hoje, né, no nosso dia a dia, na convivência com a família, na escola, como também no porvir, né, quando Jesus vir dar a recompensa da vida eterna para seus filhos. Agora a gente vai ler a pergunta 4, né, que vamos ir lá em Crônicas, primeiro Crônicas 16, 18. Que diz assim: dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Nós vamos citar aqui qual a promessa de Deus a Abraão, a Isaque e Jacó. Qual é essa promessa? A terra? Um paraíso? Isso mesmo, né? Então, Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó uma terra, uma grande herança de terra. E a mesma promessa que Deus hoje faz para nós, seus filhos, né? Aquele que fizer a vontade do Papai do Céu, Deus promete nos morar para sempre nesta terra. Nós herdaremos a terra. Então, por isso esse significado dos filhos, né, de Jacó. Porque eles constituíram a terra de Israel, as tribos de Israel, que é o país hoje lá, né? Mas também essa promessa também nos foi dada, né, como filhos, como herança do Papai do Céu, que nós seremos moradores dessa terra e reinaremos com ele. E agora, por último, nós vamos fazer um caça-palavras. Então, quem tem a sua liçãozinha impressa aí, vai procurar, né, o nome dos filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Então, vocês vão procurar, pode ser na horizontal, na vertical, né? Então, você vai procurar os nominhos que vocês já colocaram na primeira questão, de Rubens, Dan, Naftali, Benjamim, e isso, José também, todos os filhos de Jacó, vocês vão encontrar aqui. Então, vamos dar um tempinho para vocês terminar este caça-palavra. Parabéns e obrigado por ter ficado conosco nesse santo sábado, né? Fazendo a liçãozinha. Aqui quem falou com vocês foi a professora Adriana e espero ver vocês na próxima lição. Paz seja convosco.